Olá, pessoal! Hoje nós estamos em mais um episódio do nosso podcast Talk to You e hoje nós temos um convidado muito especial que eu tenho certeza que vocês vão adorar essa conversa. Ele é, primeiramente, biólogo, nutricionista, ele trabalha com nutrição estética, ele é palestrante, um dos melhores palestrantes aqui do Brasil nessa área de nutrição estética. Ele é professor, ele trabalha na clínica estética. Que é o nosso convidado especial, Rodrigo Granzotti. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Imagina, obrigado. Fico muito feliz pelo convite. Com certeza vai ser um bate-papo bem bacana. Bem rico, né, Exato. Rodrigo? Obrigado pela tua presença, né, já de antemão. Imagina, eu que fico feliz. Ai, que bom. Para nós é uma honra ter você aqui, principalmente falando sobre essa área da nutrição estética. Rodrigo, essa área nutrição estética ela é uma área nova dentro da nutrição? Explica pra gente um pouquinho. Tem o reconhecimento da nutrição estética é recente, embora a gente já fale de nutrição estética há um bom tempo, né? Acho que já tem mais de uma década aí que a nutrição ela se insere dentro desse universo. A gente só veio aprimorando o discurso, né? Desenvolvendo mais estudos, pesquisas, enfim, o que ajudou no reconhecimento. Eu acho que do tanto que a gente falou, do tanto que a gente bateu nessa tecla, né? O Conselho ali federal deu uma chance para a gente mostrar o quanto a nutrição estética ela é forte no mercado e o quanto o nutricionista ele pode se inserir também nessa área, né? Então ela é entendida como uma área da nutrição clínica e que dá possibilidade aí para o nutricionista se inserir e ter ali um reconhecimento dentro da área clínica, né? Trabalhando com a nutrição estética. Então, acho que tem uns 2 anos que a gente foi reconhecido como uma área, né, da nutrição clínica pelo Conselho Federal. Então, já existe, né? O nutricionista esteta, isso já é reconhecido. Reconhecido. Exato. Porque, né, Rodrigo, a nutrição, a estética, na verdade, ela tem que estar dentro da nutrição. Exato. O que a gente estava conversando, não temos procedimentos estéticos para pacientes que não são saudáveis, Isso né? é fato. Eu sempre falo isso, né? Até para os meus pacientes, procedimentos estéticos são para pessoas saudáveis. É a última estratégia que a gente vai tentar colocar ali para o paciente. Na verdade, a gente só coloca se o paciente tem uma mínima condição de saúde. Sim. Então, se ele vai querer fazer, por exemplo, um bioestimulador, uma radiofrequência, um ultrassom microfocado, enfim, né? A resposta, na verdade, o estímulo que o procedimento gera acaba envolvendo fatores nutricionais. Então, se o paciente tem uma carência, uma deficiência, né? Ou se ele tem um excesso de nutrientes, enfim, isso vai alterar e não vai entregar o resultado que ele espera. Então, acho que a gente tem que primeiro, antes de tudo, né, ajustar toda a parte nutricional do paciente. Enfim, aí aquilo que a gente conversou envolve exames laboratoriais, a própria anamnese do paciente, os exames físicos, para depois você pensar em que tipo de procedimento você vai colocar para aquele indivíduo. E aí, quando você tem esse indivíduo já preparado para o procedimento, o resultado é totalmente diferente, né? Sim, e às vezes a pessoa, eu penso que se olha o paciente, né? E você olha para ele e você aparentemente não está saudável, né? Exato. Vamos fazer o procedimento. Mas depois, quando você vai fazer uma investigação mais profunda, enfim, com exames laboratoriais, você acaba descobrindo a deficiência que ele tem em mineral, em vitamina, e isso vai desencadear todo um processo lá na frente de resultado melhor ou pior. É aí que a gente vê a importância da nutrição estética, né? Então, o nutricionista, ele tem essa capacidade de ver o paciente e de avaliar o paciente e falar, você está apto para você fazer aquele determinado procedimento. Então, qual que é o cenário que a gente tem hoje? A maior parte das clínicas não tem essa leitura, né? Ela pega o paciente e já coloca para o procedimento. Isso. E, Rodrigo, o nutricionista faz o procedimento estético igual um esteticista? Não. O nutricionista ele não tem essa habilidade, né? Certo. Então, a gente não tem... A legislação não permite a gente fazer procedimentos, né? Embora eu faça, porque o profissional da biologia está habilitado, né? A gente tem ali a resolução que permite o biólogo fazer. Então, alguns procedimentos eu acabo realizando na clínica, né? Não é o meu foco, né? Eu me debruço mais para os atendimentos, mas eu entendo do procedimento. Então, eu sei o que eu posso indicar para o meu paciente. Acho que esse é um diferencial do nutricionista que quer, que quer ir para a área da estética, né?
entender de procedimento, entender de mecanismo de ação, como que aquele procedimento age na pele do paciente para poder indicar. Então, você tem que trabalhar junto com outros profissionais. Com certeza. O nutricionista estética não atua sozinho. Exato, eu acho que essa parceria é extremamente importante, porque você vai entender do procedimento, às vezes, estando do lado de um profissional que está habilitado a fazer determinado tratamento estético. Sim. Então, eu tenho que estar em contato direto com essa pessoa, eu tenho que conversar, eu tenho que entender o que ele pode fazer para eu ajustar as minhas condutas, né? Então, isso eu faço lá direto na clínica. Então, tem a biomédica, tem as esteticistas que a gente conversa e fala, ó, puxa, acho que esse tratamento fica legal, o que vocês acham? Elas vão até dando o perfil delas, né? A ideia que elas têm em relação a isso. E eu vejo também, assim, que às vezes a pessoa não tem uma resposta tão esperada, né? Às vezes vai e faz uma clínica, procedimento estético. E daí chega no final, putz, mas assim, não melhorou muito o meu melasma, especialmente no melasma, que é bem mais crítico, mas assim, não melhorou muito a minha celulite. Está relacionado muito com a nutrição. Claro. Exato, e isso a gente vê direto. O paciente que até que vem de outras clínicas, fala, puxa, eu fiz tal procedimento e não tive resultado nenhum. Será que funciona? Puxa, funciona a partir do momento que você melhorar muita coisa antes, né? Sim. Claro. E assim, é aquilo que eu falei, né? Hoje a maior parte das clínicas, dos espaços que fazem tratamentos estéticos não tem esse olhar, né? Eles pegam o indivíduo e colocam para fazer o procedimento. Eu acho que a pessoa também, do profissional, muitas vezes é muito imediatista, né? Às vezes não é só o paciente que quer o resultado imediato, mas às vezes o profissional também quer dar uma resposta rápida ali, mas não pensa que tem que melhorar muitas outras coisas por trás, E eu já dei muito banho de água fria em paciente. Falei, olha, a gente vai precisar de 3 meses para consertar esse teu parâmetro que não tá legal. Aí o cara fala, puxa vida, né? Meu casamento é daqui 1 mês. Mas eu falei, paciência, né? Se você quer, de fato, um bom resultado, a gente vai levar um tempo para consertar isso, né? Então, eu acho que isso é legal também, porque... Isso é legal porque traz a equipe multiprofissional, né? Você trabalha com várias habilidades. E quando o paciente vê que o que você fez trouxe o resultado que ele quer, ele vai fidelizar. Com certeza. Né? Eu acho que o resultado é o principal parâmetro para um paciente ele fidelizar ao teu tratamento, ao teu protocolo. E eu vejo também assim que a pessoa, na verdade, às vezes ela vai buscando uma coisa pontual, né? Exato. Só que ela vai acabar ganhando uma qualidade de vida, porque ela vai acabar entrando num hábito alimentar ali, num hábito de saúde. Uma suplementação, atividade física. Então, assim, e a estética traz isso, né? Daí vai virando a chavinha da pessoa. Não é mais futilidade, né? A pessoa busca estética para melhorar a autoestima, isso é fato, né? E quando ela começa a trabalhar os vários pontos que a gente traça para ela, ela vai ganhar saúde, porque ela vai mudar a alimentação, ela vai começar a fazer atividade física. Com então, certeza. Essa soma do todo, lá na frente, é o que vai proporcionar, às vezes, uma mudança até daqueles padrões que estavam inadequados naquele paciente. Com certeza. Bacana. E, Rodrigo, hoje nós viemos aqui para falar saúde do homem. Perfeito, vamos lá. O homem, ele é diferente da mulher, ele ainda tem, eu acho assim, ele não procura muito por prevenção, por... ir no serviço de saúde para fazer um exame, para ver como que tá. Eu acho que o homem ainda tem muito que mudar esse hábito, né? Procurar mais. Mas, do outro lado, a gente vê que está crescendo a procura por procedimentos estéticos. Sim, o homem está mais vaidoso. Rodrigo, o que está mais em alta hoje? E também, falando em saúde do homem, tem a parte sexual. Sim. Que a gente vê muitos profissionais falando sobre saúde sexual. Disfunções, enfim. O que você, na tua prática clínica, vê que está em ascensão? Estética, prevenção, saúde, do modo geral? Ou essa parte da saúde sexual? Eu vou falar um pouco da minha realidade, né? A maior parte dos meus atendimentos com homens, né, para, melhorar a parte da composição corporal. Então, entra a questão da estética, né? Então, emagrecimento, ganho de massa muscular, enfim. Então, isso acaba sendo aí até um reflexo contemporâneo, né, das redes sociais. As pessoas buscam alguns padrões, né, As pessoas estéticos. estão aparecendo mais. Isso, eu acho que veio com a pandemia, né, que fizeram muita live, exato. as pessoas começaram a aparecer. Então, as pessoas começaram a se ver mais, né, enxergar o rosto, pela né? rede social, exato. Então, isso acaba movimentando, né? Sim. E até aumentando essa procura por melhorar a parte estética, né?
Que é o que a gente falou, isso acaba trazendo ou levando o paciente também para tratar outras doenças ou comorbidades, porque às vezes, aquilo que a gente falou, né? Às vezes a aparência estética do paciente só demonstra um problema um pouco maior, né? Então, é gordura, excesso de gordura, mas isso pode ter relação com doenças cardiovasculares, né? Enfim. Então, às vezes, ele procura por tratamentos estéticos, mas quando a gente começa a conduzir e avaliar o paciente, a gente vê que por trás daquilo tem outras coisas para se resolver. Então, a estética, às vezes, acaba sendo um gatilho para ele buscar ajuda, né? Para buscar um tratamento. Mas é fato, você falou que os homens hoje só buscam ajuda médica ou um profissional da área de saúde quando começa a sentir dor. Sim, né? Quando algo, de fato, tá incomodando. Então, acho que isso é um perfil ainda, né, da realidade do universo masculino, né? Buscar ajuda quando já tem um problema. Você falou da disfunção sexual, né? Quando o homem, olha só que interessante, quando o homem ele começa a manifestar a disfunção, a gente tem aí na literatura que esse problema ele não começou ali, ele tem pelo menos uma década. Com certeza. Ele já tem ali, né? Então, geralmente a gente tem ali doenças que levam à disfunção, principalmente doenças metabólicas que envolvem o sistema cardiovascular. E geralmente essas doenças elas são silenciosas. Quando elas se manifestam, o paciente ele já tem ali um certo período, né, doente. E a disfunção sexual acaba sendo uma manifestação clínica dessas comorbidades. Então, ele já está ali pelo menos há uma década tendo uma vida não tão regrada, né? Com excessos nutricionais ou com sedentarismo, né? Então, quando o problema aparece é porque ele já tem ali um bom tempo sem se cuidar. E, Rodrigo, para nós deixar para o nosso público masculino, quando que ele deveria procurar os profissionais de saúde para não chegar nessa fase? Você falou uma década, né? Mais ou menos isso Mas mesmo. desde quando? Assim, que você poderia dar uma dica, olha, acorde agora, é o momento de você ir procurar eu sempre ajuda. falo, a partir dos 30 anos as coisas já começam a cair, a descer, né? Então, acho que a idade, ela é um fator determinante para a gente pensar em acompanhamentos, né? Ou acompanhamento para um profissional da área da saúde. Então, acho que a partir dos 30 anos, né? Já tem dependendo da condição que ele chega nessa idade, eu acho que já tem que ter ali uma proximidade com alguns profissionais, né? Seja um nutricionista, seja um médico que possa avaliar algumas condições de saúde desse paciente. Eu acho que se a gente for avaliar um ponto, né, talvez ali a partir dos 30 seja interessante para ter colegas, né, profissionais da área de saúde por perto, né, pelo menos para ter ali, exato. Mas assim, levando em consideração a condição que ele chega nesses 30 anos, porque às vezes tem gente mais nova com uma condição muito pior que indivíduos de 40 anos, né? Então, acho que, primeiro, acho que é o estado que você está. Sim. Ô, Rodrigo, e tem algum procedimento que você vê na tua prática, enfim, na clínica, que eles se procuram mais, assim, pensando na parte estética como um todo? Eu acho que o homem se preocupa muito hoje com o cabelo, né? Acho que a queda de cabelo no público masculino é um ponto muito forte dentro dos tratamentos estéticos. Tanto é que a gente vê a evolução dos tratamentos, das terapias, até de transplante capilar nessa área. Cresceu muito a procura e cresceu muito os procedimentos. Até tem dados, né, em associações, enfim, sociedades que tratam o cabelo, mostrando que os transplantes capilares cresceram aí na última década praticamente 250%. Nossa. Né? Então é um crescimento muito grande. E barba, isso Rodrigo? movimenta, né? Barba, faz as pessoas procurar. A barba é a moldura, né? É a maquiagem do homem. Então, tem homens que transplantam, né? Fazem transplante, sim, de folículos no rosto para aumentar, volumizar a barba. Mas é que a barba é uma característica até genética. Sim. Então, às vezes, ele não vai ter. Mas assim, eles procuram para usar minoxidil na barba? Procuram procedimentos para aumentar, melhorar a qualidade, né? Do fio, enfim, do folículo na barba. E a gente vê assim ainda um tabu, Rodrigo, para o homem procurar procedimentos estéticos, eles ficam mais acanhados. Mais acanhado. Como assim que eles vão numa clínica que é cheio de mulher, né? Então, ou só assim, tem... ainda tem um pouco, né? É um desconforto, na verdade. Então, assim, ele entende que a clínica ou o tratamento estético ainda é muito do universo da mulher, né? Embora seja, a gente vê que o público que procura por procedimentos ainda é muito maior no público em mulheres.
Mas os homens, sim, eles têm um pouco de dificuldade de acatar, né? De se inserir um pouco nesse mundo da estética. Mas, olha só que legal, quando ele se insere, ele vira um paciente fiel. Ele cumpre ali todas as etapas. E como é que fala? Disciplinado, né? Isso, é. Sim. Então, quando ele entende que o procedimento melhora mesmo, traz o resultado que ele quer, ele vira um paciente assíduo, ele comparece, ele faz certinho todo o protocolo. Porque essa parte do tratamento estético, né, acho que os profissionais devem sofrer bastante com isso, né, do paciente colaborar, exato, né, colaborar em casa, né? Tem que ter o papel do paciente também nos tratamentos, porque muitas vezes isso envolve o home care, né, o cuidado em casa, a enfim, alimentação, Então, o homem, ele tem um pouco mais esse perfil, né, de cumprir mais as tarefas que a gente passa para ele em consultório. Então, pode estar em ascensão sim, é um mercado em crescimento. O crescimento de serviços especializados em saúde estética do homem. Masculina, exatamente. Eu acho que ainda é um universo um pouco explorado, né? Então, você direcionar tratamentos, um cuidado especializado para esse público, né? Mas como eu falei, está aumentando. Então, a demanda, ela acaba gerando essa necessidade, né? Então, vai vir profissionais, enfim, que vão se debruçar sobre essa área. Exato. E me fale, além da queda capilar, o que mais eles procuram? Porque a gente vê muito assim, eu vejo o homem procurar muito por performance física, a parte de emagrecimento, de tratamento muscular, de gordura, exato. Então, acho que a performance nos treinos. Eu tenho muita queixa, né, no consultório de homens falando de excesso de gordura localizada, é muito comum, né? Aquela pochetinha que não sai, o flanco que não diminui, né? E aí a gente acaba direcionando tratamentos para essa queixa. A parte do envelhecimento, né? Tem alguns homens que se preocupam com flacidez, a estética da pele mesmo, né? Durante o processo de envelhecimento. Então, cuidados para melhorar rugas, enfim, linhas de expressão. Então, tem muitos homens que fazem o botox, né? Que procuram por esse tratamento. Ou por bioestimulador. Então, a gente também tem esse tipo de procedimento já entrando ali como preocupação, né? Para os homens de meia idade ali, 40, 50 anos. E eles buscam muito para o emagrecimento, você também falou, né? O homem treina, ele quer aumentar a massa magra. E explique pra gente um pouco, a nutrição, ela consegue bons resultados? Ou o homem, eu vejo assim que ele procura muito também usar hormônios. Como que tá essa... O que você indica nessa... Eu acho que assim... A terapia hormonal, ela é um recurso, né? E a gente vê que traz resultados, mas é a cereja do bolo, né? Então, muita gente coloca no esteroide, no hormônio, né? A esperança que eles vão ter de um corpo estético, né? Bonito, enfim. E, na verdade, nem sempre é assim que acontece, né? Tem muitos pacientes que têm mais efeitos colaterais com o uso de esteroides, né? Do que efeitos estéticos, que, de fato, ele esperaria que teria com o uso do hormônio. Então, a nutrição e a atividade física são a base para você ter, né? Exato, você tem um padrão de composição corporal, né? Bonito, aceitável e que seja ali o objeto de busca daquele paciente. Então, eu sempre falo que não sou contra o uso de recursos, né, hormonais, enfim, mas eu sempre falo que antes de entrar nessa estratégia, né? Você tem que ter uma disciplina em relação à alimentação e ao treinamento. Não adianta a pessoa não ser regrada, ter uma alimentação errada e usar hormônio. Exato, até porque os hormônios vão depender de uma adaptação fisiológica que você criou, né, para você ter essa responsividade, ter essa resposta com o uso do esteroide. Então, por exemplo, uma coisa que eu sempre falo, e até nas minhas aulas eu coloco isso de forma bastante explícita, né? Para o hormônio ele gerar o resultado que você quer, você tem que ter receptores, né, para esses hormônios. Você aumenta a quantidade de receptores à medida que você vai desenvolvendo, aumentando sua massa muscular esquelética. Então não adianta nada, células, né? Então não adianta nada, por exemplo, um indivíduo que faz um mês que está treinando, fazendo atividade física, fazer uso desses recursos, porque ele não tem uma adaptação fisiológica adequada para fazer o uso desse hormônio, né? Eu sempre falo, puxa, usar esteroide é para um cara que já tem 10 anos de treinamento.
né? Porque ele já atingiu todas as etapas de adaptação fisiológica e ele quer ir um pouco mais adiante, né? Aí é a fase para ele usar o hormônio. Exato, daí avaliar, lógico, né? Então tem toda uma conversa, um acompanhamento de um médico, enfim. Então acho que não é uma coisa que... Não é regra. Porque... Assim, você não pode depositar a sua esperança naquilo, né? Não é o único caminho, não. O hormônio em si. Exato. Tem uma gama muito maior de... porque assim, você não tem... Hoje, os efeitos colaterais, né, com relação ao uso dos esteroides anabolizantes, eles são bem visíveis, né? Queda de cabelo, acne, homens com ginecomastia. Problemas sexuais, impotência sexual. Com certeza, dependendo do uso, né, desse hormônio, ele pode trazer isso como um efeito colateral adverso. Então, tem muitos homens que acabam se queixando, né, de disfunção, de perda de libido após o uso desses recursos hormonais. Mas é porque, geralmente, esses indivíduos não fazem o uso de forma adequada, com acompanhamento, né, ou seja... Tem uma base de alguém por trás e avaliando esse paciente, né? E os fitoterápicos, Rodrigo, você acha que é uma boa alternativa para a gente estar... Sempre, né? Para a gente estar suplementando. Até para reduzir efeitos colaterais de pacientes que fazem uso de hormônios, tá? Então, tem fitoterápicos que podem ajudar a diminuir, por exemplo, a androgenicidade de alguns esteroides, né? Tipo, prevenindo queda de cabelo, acne... enfim, então acho que eles são um bom aliado, até estimulando a própria ganho de massa muscular, né? Hoje a gente tem ativos, né, suplementos. Sim, perfeito. Que ativam vias importantíssimas ali na formação muscular, Exato. Né? E eu tive uma experiência na minha casa com meu marido, que ele começou a suplementar um ativo e ele teve... Nossa, uma performance muito diferente do que sem usar ele. Então, ele aumentou muito a massa muscular e diminuiu gordura. Perfeito. Sim. Essas estratégias a gente tem dentro da nutrição, né? Então, são formas viáveis até para você, de fato, não entrar no mundo do esteroide. Porque eu sempre falo, é um caminho meio que, às vezes, sem volta. Então, tem que tomar um certo cuidado na hora de você pensar e usar esses recursos hormonais. Mas tem, sim, suplementos nutracêuticos, né? Que podem ajudar bastante. Otimizar essas vias, né, de síntese. Então, potencializa ali o mecanismo de síntese proteica e assim por diante. Eu acho incrível, né, quando as pessoas falam, não, fitoterapia não resolve, fitoterapia, né? É interessante. É só uma plantinha, só uma plantinha, não é bem assim. Né? A gente escuta bastante Mas isso. Mas a gente vê, nós somos farmacêuticas, né, Rodrigo? E todos os medicamentos são extraídos de plantas. Tem muita coisa que são derivados. Exato. O que é o diferente do fitoterápico? É diferente você tomar um chazinho em casa. Por quê? Quando você colhe a erva lá no teu quintal, primeiro ele tem horário para você coletar, para você ter uma concentração boa do ativo. Agora, quando você compra o fitoterápico ou ali no produto manipulado, ele foi extraído no momento certo, ele tem uma grande concentração, uma padronização. Então, realmente, ele tem. As pessoas, mas eu consumo cúrcuma em casa, eu coloco no meu alimento, mas você sabe quanto você está... Absorção. Você sabe quanto que tem da curcumina ali naquele, né, dos curcuminoides? Não sabe. Os ativos, enfim, os fitoterápicos, os extratos, são formas de você colocar aquilo que você quer de benefício, né? Sim. Com aquela planta, enfim. Então, acho que é sempre bem-vindo. Sim. Né? Sempre tem uma aplicabilidade dentro da clínica. Sim. Na esportiva tem muita... Bastante, né? A gente tem muitas opções para trabalhar com o público masculino e assim por diante. Sim. Bem bacana. E, Rodrigo, você é professor, coordenador... É coordenador de uma pós-graduação de saúde do homem. Exato. Eu, com o professor Luiz Moreira e o Bernardo, que é um médico urologista, a gente coordena uma pós de saúde do homem, que tem início agora em novembro, né? Olha que bacana, bem no Novembro Azul. Bem no Novembro Azul, exatamente. A gente escolheu assim o momento certo para começar essa pós-graduação. E a grade está bem bacana. Aí envolve até a parte estética, né? Enfim, saúde global do homem, tem bastante conteúdo bom. Até deixa um convite pro pessoal, quem quiser se inscrever e entender um pouco mais do universo masculino, com certeza é uma boa oportunidade. É um mercado em ascensão aí, que se nichar bem, os né? homens estão carentes aí de alguns profissionais que acabam abraçando algumas necessidades. E uma curiosidade nessa pós.
Quem procura mais para fazer? É mulher ou é homem? Olha, o público é bem... Não, meio. Tem muitas meninas, muitas mulheres nutricionistas que estão inscritas justamente porque atendem esse público em consultório, né? Então, como a gente não tem essa seletividade, só tendo mulheres, não, a gente tem ali até as mulheres tentando entender um pouco do contexto da saúde masculina para poder ajudar esse público, né? Embora, né, os homens ainda se sintam mais à vontade em conversar com homens, né, em determinados assuntos. A gente tem um pouco isso, mais o homem como dependendo dependendo da queixa, eles se sentem mais à vontade a conversar com homens. Claro. Mas eu sempre falo, o nutricionista ele tem que estar preparado para atender aquela demanda que chega em consultório, né? Então, como todo mundo atende o público masculino, às vezes uma queixa vai acabar aparecendo ali. E eu acho que é sempre bom a gente entender um pouquinho mais, né, daquele assunto para poder ajudar os nossos pacientes. E essa pós-graduação, ela é inédita no Brasil, Rodrigo? Até onde eu tenho conhecimento, não tem outra pós que fale diretamente da saúde do homem, dos aspectos nutricionais, de doenças, de patologias, né? Até porque a gente tem um corpo médico junto, então a gente fala de tratamentos farmacológicos, né, nutricionais. Mas não é, então, específico pro nutricionista? Não. São profissionais da área da saúde, exato. Até porque a gente precisa entender, né? Por exemplo, vai chegar um paciente lá enfim, né, hiperplasia de próstata, né? Você tem que entender a fisiopatologia, o que a farmacologia pode fazer, quais são as condutas e tratamentos médicos para essa doença, que tipo de tratamento nutricional você pode aplicar para esse paciente. Será que o exercício físico pode beneficiar? Então, acho que você tem um hall de profissões que se beneficiam dessa pós, com certeza, né? Então, é para todos os profissionais da área da saúde. Que bacana. Então, a gente já vê um movimento na saúde para atender o homem. Exato. E a gente já vê o movimento do homem procurando mais esse atendimento para estética, para essa parte. Crescendo então, o interesse. Você acha que vai ter um movimento diferenciado na saúde do homem? Eu acho que a tendência é sempre essa, né? Então, como a gente estava conversando ali nos bastidores, né? O público, as gerações, elas vão mudando, os interesses também vão ficando diferentes. Então, o homem ele vai querendo se performar mais, então isso vai fazer com que ele busque por profissionais que atendam essa demanda. Demanda, até porque, Rodrigo, quando eu sigo vários profissionais nas redes sociais, né, tanto nutricionista, farmacêutico, médicos, e eu não vejo esse movimento no Instagram. Sim. As pessoas falam muito de lipedema, exato. Emagrecimento mais para mulher, menopausa, mulher 40 a mais. E cadê os profissionais falando de homens? Sim. Então a gente tem que criar essa tendência, né? Tem que começar Eu acho assim, como aquilo que a gente estava conversando, como está mudando um pouco o perfil, né? Enfim, então talvez a tendência seja que esse público apareça com mais frequência para prevenção, né? Com certeza isso vai gerando demandas. Então a gente vai ter que especializar, né, profissionais para atender esse público, né? Então acho que é uma questão de tempo. Eu acho que as novas gerações, né, conforme vão vindo. Uma mudança no mercado. Exatamente, né? Igual a gente falou aqui antes. Era legal o homem ficar careca, né? Sim, era aceitável. Era aceitável, hoje em dia já não aceita mais, né? Exato. E você talvez isso seja porque a mulher na menopausa, ela tem muitos sintomas, né? Sim. Ela é um divisor de águas na vida, né? Ela tava num ritmo, cai tudo. Talvez, você acha que pela mulher ter esse baque forte na saúde, ela procura mais, ela tem tendência a procurar mais ajuda por profissionais de saúde e os profissionais acabam falando mais sobre isso? Eu acho que a mulher, ela tem esse perfil, né, de expor mais os problemas, de procurar mais para prevenir e resolver esses problemas. A própria, como você falou, né, menopausa traz um monte de sintomas, então isso faz com que elas busquem por ajudas para prevenir e até mesmo remediar, né, a condição que o climatério gera na mulher, os desconfortos, enfim. Então, acho que a mulher, ela é mais cuidadosa, ela presta mais atenção nos sinais e sintomas. Isso faz com que ela constantemente procure ajuda, né? Então, assim, isso movimenta mais o universo da mulher em relação a esses tratamentos ou a prevenção de doenças. Eu acho que
a mulher tem esse autocuidado tem maior, esse feeling mais. E geralmente as mulheres são mais intolerantes à dor, então qualquer coisinha ela já acha que é um problema maior e já vai procurar ajuda. Às vezes não é nada. O homem ainda tem essa questão de, tá doendo, mas deixa pra lá, né? Fica tentando amenizar em casa ali. Exato. E você, Rodrigo, atende tanto homem quanto mulheres? Público masculino e feminino, né? Meu consultório, ele ainda assim é mais mulheres, né? Então, acho que eu tenho ali 70% do meu público, né, feminino. Mas tem muitos homens que eu atendo e que, puxa, eu acabo sempre buscando não só o problema estético, mas também outras coisas que podem estar associadas com esses distúrbios, né? Então, até nas minhas consultas, né, quem é meu paciente sabe, né? Eu sempre pergunto se a função sexual tá em dia. Eu sempre pergunto das ereções espontâneas, né? Eu sempre falo que o homem tem que ter, pelo menos ali por volta dos 40 anos de idade, na semana, umas 4 ereções ao acordar. Então, isso é um sinal da saúde masculina, né? Então, que a gente chama de ereção espontânea pela manhã. A frequência de relações sexuais, enfim, então tudo isso a gente vou levantando, né? E às vezes o paciente nem era essa queixa e acaba, o cara tá entrando numa área que pra mim não, e que pra mim, cara, faz sentido, eu tenho que melhorar isso. E aí a gente, de repente, até muda a conduta de tratamento, porque, puxa, pra ele alguém instigou e ele tá ali, puxa, de fato, com algum problema que precisa ser resolvido, né? Vou te fazer uma pergunta agora, Rodrigo. Pergunte. Eu escutei num curso para mulher. Quanto mais relações sexuais a mulher faz, melhor ela vai estar preparada para chegar na menopausa. Exato. E o homem? Tem algum condicionante? Olha, a gente, com essa relação, a gente não tem aí dados mostrando que a frequência de relação sexual... É porque a gente não tem andropausa, né? Então, o homem, ele não tem essa condição, né? A mulher, ela, de fato, para de produzir os hormônios nos ovários, então ela entra em menopausa. Os homens só vão diminuindo a produção de testosterona, de espermatozoides, mas mantém a produção até certo ponto. Então, você não tem um cessamento, né, uma atrofia, que é o que a gente chama na mulher, né, da função ovariana no testículo. Então, os homens com 80 anos, eles estão produzindo, porém, numa quantidade muito menor, né? Mas então, o que é um alerta é que se não tiver esses sintomas que você falou, relação sexual, a ereção matinal, é um sinal de alerta para o homem. A perda da ereção é um sinal clínico de disfunção, né? E que pode estar acompanhada de outros problemas. Então eu acabo questionando para fazer um rastreamento, né? Mas se você for pegar na literatura, é comum, né, a perda da função sexual à medida que o homem vai envelhecendo. Mas existem formas de você não prevenir, mas estender esse problema, né? Deixar isso para muito mais para frente. Então, assim, uma alimentação saudável, uma condição importante para a função sexual do homem, a prática da atividade física, diminuir a gordura visceral, né? Então, a redução da gordura visceral é uma condição para a gente ter uma boa saúde sexual no homem. Até porque essa gordura a gente sabe que ela é pró-inflamatória, ela produz substâncias que podem inibir o eixo hipotalamo-hipofisário, a produção de testosterona, o excesso de leptina gera estresse oxidativo no testículo, isso vai diminuir a função sexual masculina. Então, tem várias condições, a própria gordura produzindo aromatase, convertendo testosterona em estradiol, né? Então, a própria condição metabólica do paciente, o peso do paciente vai já me dizer a saúde sexual que ele apresenta, né? Então, tem várias situações que você vai prevenindo ou resolvendo para deixar ele mais sexualmente saudável. Então, assim, a gente escuta muito lá no interior, a gente escuta muito rádio. E tem muitas propagandas assim, use tal produto para disfunção sexual. Sim. Aí eles não falam o que tem no produto, mas eles ficam o dia inteiro falando. Sim. É porque então, vende, né? Eu vou te falar que hoje o público masculino com disfunção é muito grande. Então grande? A gente Você tem alguma estatística? A gente tem dados epidemiológicos que, 45% dos homens com 40 anos têm disfunção. 40, vem desse 45. Estilo de vida. Então você tem quase a metade da população masculina com 45, 50 anos já tendo qualquer tipo de disfunção sexual. Vejam, disfunção sexual não é só disfunção erétil. Disfunção sexual é uma soma de problemas que podem levar à disfunção. Então, às vezes, é a perda da libido só, mas ele tem a função erétil, enfim. Então, você tem várias condições que determinam a saúde sexual do homem. A disfunção erétil é uma delas, né?
Mas é frequente, né? Você pega ali os dados epidemiológicos, eles mostram uma prevalência bem grande na população masculina das disfunções sexuais. E a disfunção erétil é a maior, talvez, né? Mas que é o que faz com que os homens busquem ajuda, porque a partir do ajuda. momento que ele não tem a ereção que ele queria ter ou que ele deveria ter, para ele isso já é um problemão e ele vai buscar tratamento para isso. E o que eu... Então, usar esse suplemento que eles compram ali, que tem a propaganda, sozinho, não é ideal. Não é uma garantia, porque, né? igual você falou, envolve perder a massa gorda, diminuir a gordura visceral. Melhorar a condição vascular, porque a gente sabe que a ereção ela é um fenômeno hemodinâmico, então vai precisar de uma boa circulação, entendeu? Então, existem várias condições que, para a gente entender o que o paciente tem que avaliar antes. Então, não é só tomar um suplemento achando que você vai resolver aquele problema, né? E olha, veja, a função sexual do homem aumenta quando ele emagrece. Então, assim, às vezes perder peso, olha exato. Que dica bacana. Só de emagrecer, ele já melhora a pensar. função sexual, né? Só de perder peso, muitos dos parâmetros já melhoram no homem em relação à sua saúde sexual. Então, às vezes, não é tomar um medicamento, é perder o excesso de gordura. Só de você emagrecer, seus níveis de testosterona já aumentam, sua potência sexual já melhora. Então, às vezes, não é a medicação ou o suplemento que vai trazer um bom resultado, é você ter uma boa saúde. Você emagrecer vai diminuir dano Vai melhorar cardiovascular, isso, não vai ficar hipertenso, Exato. diabético. Exato. Rodrigo, eu acho que os profissionais vão ter que começar a falar mais isso nas redes sociais, Sim, porque com isso tem certeza. que chegar pro homem, né? Tem. Fazer atividade física, não ingerir Sono. bebida alcoólica, é Eu uma sempre coisa falo, que eles usam muito, né? Tudo que aumenta a potência sexual, a função da ereção, enfim, vem principalmente de uma boa alimentação e da prática de atividade física, porque você mantém o seu sistema circulatório saudável. Né? E um dos parâmetros para você ter ereção é uma boa circulação, porque o sangue tem que permear o pênis para manter ele ereto, né? Então, se o paciente ele não tem uma condição vascular saudável, o pênis não vai responder. Aquilo que eu falei, a disfunção sexual, né? A disfunção erétil, ela aparece depois de uns 10 anos quando o homem já tem isso, exatamente, alguma disfunção vascular. Então, ele é um sinal crítico de que o sistema circulatório dele não está legal. Rodrigo, e os jovens? Você falou ali 40 anos, mas o público de 20 a 30 procuram para melhorar a performance sexual? Procuram. A gente já tem um público jovem que também passa por esse tipo de problema. Mas veja, nesse público, na maior parte das vezes, você não tem um problema orgânico. Então, ele não tem problema circulatório, ele não tem uma disfunção do sistema cardiovascular tão expressiva, enfim. Então, na maior parte das vezes, esse indivíduo, nessa idade, ele tem um quadro de ansiedade, de depressão. Então, é um problema mais comportamental, que acaba gerando, né, essa disfunção. Então, o nível de ansiedade hoje do brasileiro é um dos maiores do mundo. Então, isso afeta a saúde sexual do homem também. Então, nesse público mais novo, geralmente as disfunções têm relação com a cabeça do homem, né? Com o estresse, com a ansiedade. Você sabia que o Brasil é um dos campeões do uso de medicamentos psicotrópicos? Exato. O brasileiro, acho que o Brasil é o principal, acho que é o maior país com índice de ansiedade, né? Esse dia eu estava participando de uma reunião de um conselho de saúde e eles estavam falando sobre isso, né? O nosso mundo mudou, as informações estão muito mais rápidas e as pessoas não estão sabendo lidar com isso. E o comportamento também das pessoas, o comportamento entre pares, né, também mudou. Então, hoje a gente já tem... Hoje as relações, elas estão mais momentâneas, né? Sim. Então, você se encontra para ter uma relação sexual. Entre pares se fala casais. Não, pessoas, por exemplo. Então, hoje você conhece uma pessoa e nesse mesmo dia você já está tendo relação sexual com essa pessoa. Entendi. Então, as coisas estão muito emergentes, assim, e urgentes, né? Nos relacionamentos. Então, isso cria algumas preocupações no homem, né? Ele tem que performar, ele tem que ser o cara na cama, ele tem que ser bom. Então, esse nível de exigência está maior, né, nas pessoas. Então, isso vai gerando ansiedade, vai gerando estresse, e os homens, eles acabam apresentando um pouco de disfunção por conta disso também. Por causa dessa pressão, né? Porque dessa imagem. para a mulher, se ela não tiver, não chegar no nível, né, sexual ali,
ela consegue, acho que, enganar, mas o homem não. Não tem como. Sim. Exatamente. Não tem como, né? Mas isso é importante a gente levar essa informação para o público, porque veja quantos jovens têm dúvida nisso. Sim, com certeza. E estão se sentindo assim... Inseguros, né? Inseguros, pressionados, Exato. né? E aí a gente falar, olha, é normal você conhecer a pessoa hoje e não chegar na tua melhor performance, isso é normal. Sim. Você precisa de um tempo para conhecer, Exato. para rolar aquele clima, clima. Né? Tá. Até entender as intimidades, porque isso muda muito a relação, né, entre as pessoas. Então, como as coisas estão bem solúveis, né, os relacionamentos estão muito práticos e rápidos, né, às vezes nem chega a atingir esse nível. Então, você já vai para um primeiro encontro imaginando que você vai ter que ter uma boa performance ali na cama, né? Então, isso cria um estresse no homem. Isso tem criado ali essas disfunções que são mais psicológicas, né, do que orgânicas. Então, é uma insegurança, né, que esse público mais novo tem em relação às práticas sexuais e os relacionamentos e assim por diante. E o público mais jovem, ele se cuida mais? Porque hoje a gente vê uma tendência das academias, né, ter mais públicos jovens, o menino já procurando uma estética muscular. Você acha que hoje eles estão se cuidando mais na saúde assim, do que a geração que nós falamos com a Laura ali, do nossos pais? Eu acho que com certeza. Avós, né? Acho que a gente já tem uma geração aí que está mais antenada, né? A uma alimentação mais saudável. A gente vê isso até no próprio mercado de suplementos, de comidas saudáveis, né? Quanto isso cresceu muito nos últimos anos, né? Então, isso significa que as pessoas, né? Inclusive os jovens, estão buscando por esse tipo de, enfim, de realidade, né? Então, isso faz com que eles busquem também os nutricionistas, enfim, mas eu acho que sim, eu acho que o público mais novo está se preocupando mais. Você atende bastante prescrições lá na tua farmácia de jovens? Laura? Não tenho muito, mais assim, mulheres. é mais mulheres, mas assim, a faixa etária é assim, 30 a mais, assim, né, o público de mais adolescentes, digamos assim, né, 20 anos tal, é bem difícil, assim, não tem muita procura. Rodrigo, que o público jovem talvez não tenha uma condição financeira para custear um tratamento também, desse, também. né? Porque eles estão estudando, estão em faculdade, ainda não se estabilizaram financeiramente, e às vezes eles podem acabar procurando outras alternativas ou informações nas redes sociais ou na internet e tentar usar por si só. Mas olha, esse público jovem, ele tem, em tese, deveria ter, né, um cenário fisiológico, hormonal, né? É bom, né? Então, ali, ele tá na sua máxima, né? Pensando nesse contexto. Então, assim, às vezes, só uma boa alimentação e a prática de atividade física já vai trazer muito benefício para esse indivíduo, sem precisar, às vezes, de um suplemento, né? Para dar uma equilibrada, né? E então, o que você indica, então, de uma boa alimentação? Se a gente for falar para o nosso público, o que é o básico para você? Eu acho que, assim, tudo que foge um pouco daquele cenário do industrializado, do ultraprocessado, já é isso, já é um bom caminho, né? Então, aquela comida de verdade, né? Comer o arroz, o feijão, né? E a famosa salada, né? As fibras, porque hoje em dia, meu Deus. Então, a gente tem condição, a gente tem acesso a isso hoje. No Brasil não é difícil você comer bem, né? Comer saudável, né? Evitar o consumo excessivo de álcool, né? Então, a gente tem uma população jovem que consome muito álcool, né? Então, o consumo de bebida alcoólica é muito grande nessa população. Então, reduzir isso acho que é fundamental para manter uma boa saúde, né? E a prática do exercício físico. O exercício físico é uma condição, acho que independente da idade, né? Você tem que praticar atividade física. Eu falo lá em casa, eu falo, o esporte que vocês quiserem, pode escolher. Exato. Mas tem que fazer. É meio que assim, obrigação. Eu acho que é uma regra. Então, assim, pode escolher. Ah, é futebol, não importa qual que é o esporte, mas escolhe e vai fazer, porque tem que criar esse hábito, assim, não só pela saúde, mas até pela parte mental, né? Não, e até saúde porque mental. A nossa estrutura, né, enfim, muscular e esquelética, ela não foi feita para ser sedentário. A gente se desenvolveu para ser ativo, né? Então isso é uma condição do indivíduo, né? Fazer atividade física, se movimentar, independente de modalidade. E a gente vê até quando às vezes as pessoas acabam se lesionando, né? Por exemplo, na corrida, que é o esporte que eu pratico, às vezes tem uma lesão, dependendo do tipo da lesão, obviamente. Tem médicos que orientam, não pare. Não pare. De repente vai mudar o estímulo, o exercício físico, vai de repente para uma natação, para uma bike, sei lá. Exato. Mas assim, muda o foco, mas não fica parado. Exato, né? E sabe, Rodrigo, a gente falando de alimentação, eu quando atendo algum
umas pessoas, eu vejo assim que elas não, à noite elas usam muito pão, comem muito café com pão, eles não se alimentam com comida. É meio que cultural, né? Sim, fazer o lanche, né? Sim. Assim, para esse público que a gente tá falando, uma alimentação, igual você falou, tem que comer comida de verdade, arroz, feijão. A noite também é importante? Eu acho que assim, eu respeito muito os hábitos do meu paciente. Eu tento melhorar o qualitativo. Então, embora muitos pacientes, como você falou, né, não tenham o hábito de jantar, comer, né, e fazem lanches, eu acho que dá para melhorar muito esse cardápio, né? Dá para incluir alimentos que podem contribuir com essa refeição, né? Mudar o perfil dessa refeição. Então, acho que primeiro a gente tem que tentar levar em consideração a realidade desse paciente, né? Às vezes, tentar impor uma alimentação, a dieta fica mais difícil para ele seguir o protocolo, né? O tratamento. Então, acho que a gente pode aproveitar o que ele já faz e tentar melhorar. Então, isso é o que eu faço muito em consultório. Eu sempre tento deixar mais saudável aquilo que ele já faz. Então, o qualitativo sempre, para mim, é algo importante, que eu levo em consideração. Então, não precisa fazer aquelas dietas drásticas, mudanças radicais. Eu acho que a gente vê, melhorando muito a qualidade do que ele já come, você já resolve um monte de problema, né? Às vezes, tem vários perfis de pacientes. Tem pacientes que comem bem, mas comem em excesso. Comida saudável em excesso também leva ao ganho de peso. Né? A gente não pode deixar de falar disso, né? Então você, puxa, mas o cara come muito saudável, ele come bem, às vezes come melhor que eu e tá com excesso de peso. Aí você vai ver a quantidade tá além daquilo que ele de fato precisa. Então ele tem um qualitativo bom, mas o quantitativo tá muito alto. Aí tem pacientes que têm um quantitativo ruim, né? O qualitativo ruim, você tem que melhorar a qualidade nutricional. Às vezes ele só emagrece melhorando o qualitativo. Então você tem que conversar com o paciente, entender o que ele está fazendo para tentar melhorar. Mas levar em consideração a realidade dele, eu acho que é fundamental para a gente ter essa aderência, né? Eu acho interessante, porque quando a gente... Eu vejo assim, quando eu comecei, há uns 10 anos atrás, que virou um pouco da minha chave, não, vou ter que cuidar mais de mim, da atividade física, vou ter que começar, né, a mudar um pouco, porque assim, a parte da alimentação, sempre fui saudável, sempre preferi o arroz e feijão do que o hambúrguer, né? E sempre muita salada, minha mãe sempre incentivou quando eu era criança, fruta, enfim. E aí, assim, depois que eu virei a chave para atividade física, eu percebi, assim, que só foi melhorando tudo. Então, assim, não tomava... Eu comecei a correr, daí nem mais cerveja, tipo assim, quando eu volte e meio eu tomava, nem mais cerveja comecei a tomar. Porque o exercício físico vai criando vai criando essa percepção diferente, né? E muita fibra, e aí até as crianças ficam... Mãe, você vai alimentar a sua microbiota? Porque é isso que eu falo pra eles. Tanto é que, por exemplo, eu vejo muito isso em consultório. O paciente, a partir do momento que ele deixa de fazer atividade física, ele larga a dieta. Com certeza. Então, uma das formas de você manter a adesão ao seu protocolo nutricional é se manter em atividade física. Pode ver, a Curitiba é muito sazonal, né? A gente começa a esfriar, o pessoal abandona a academia agora tá lotado. E a dieta também muda. Daí já não fiz mais dieta, não fui mais pro treino. Aí você vê o quanto o exercício físico influencia na alimentação. Né? Então, geralmente, quem mantém um hábito, né, uma prática de atividade física mais constante, tende a comer melhor. Abandonou a outra vai junto, né? Então, a gente tem muito disso, né? Curitiba tem isso, né? Essa sazonalidade faz as pessoas mudarem a prática de atividade física, alimentação ao longo do ano. Agora, como você falou, agora começa, né? Nossa, projeto verão, né? Que vai ficar com o corpo escultural em um mês, então, né? Então, as academias já começam a lotar, a procura por nutricionistas já aumenta. Tem um movimento aí. Então, você acha, Rodrigo, para a saúde do homem, quem não tem muita condição de se cuidar, não quer investir nisso ainda, o jovem que está começando... fundamental atividade física. Com certeza, eu acho que não tem como deixar isso de lado. O exercício físico e ter uma boa alimentação, acho que vai perfumar todas as áreas do homem. E aí, depois, trazer o nutricionista, um acompanhamento, trazer a estética junto. Exato. Aí não chegaria nem a usar hormônio, então. Não, eu acho que assim, o hormônio, ele é um recurso, né? Na verdade, o hormônio a gente tem que entender duas coisas. Existe a necessidade do uso, terapia de reposição hormonal, né? Então, quando o paciente ele tem essa condição clínica e há a necessidade da reposição, eu acho que ela deve ser feita. E a gente tem, sim, hormônios para uso para fins estéticos e recreativos, que hoje o cenário é muito grande em cima disso, né? Então, tem muitos jovens, enfim, homens, fazendo uso de hormônios esteroides para fins estéticos, né? Esse público, ele tem que ter uma atenção, porque o uso recreativo, né, principalmente
associada a doses suprafisiológicas pode trazer consequências, né, para a saúde desse indivíduo. Então, a gente tem que deixar de ver isso como um tabu, né, para atender esse público, porque, cara, a galera tá usando. Tá usando, né? O público tá fazendo uso, então esse público vai ter, assim, vai demandar atenção de profissionais da área da saúde, nem que seja para corrigir um problema que ele causou. Então a gente não pode estereotipar esse paciente. O profissional da saúde não pode chegar lá na frente e falar, mas você fez isso e apontar o dedo, enfim, né? Sim, tem que... Porque, puxa, o cigarro é a mesma coisa. Sim. Né? O cara fumou a vida inteira, ele vai apresentar um problema. Não posso chegar lá para ele, você fumou a vida inteira, olha essa consequência. E ainda mais hoje, com as redes sociais, na verdade, também... Tem tudo que é tipo de vídeo, às vezes a pessoa fica estimulada, tipo assim, olha que caminho fácil, que legal, né? Vou atrás disso, né? Então, e aí... é um público que tem que ter acompanhamento e o profissional vai ter que entender o contexto desse paciente também. Então, assim, tem duas formas de olhar, né, o uso do hormônio, né? Enfim, eu acho que tudo é válido desde que você tenha consciência do que você está fazendo e desde que você faça tudo isso acompanhado por um profissional que entenda. Eu sempre falo, esteroide anabolizante, você tem que entender da farmacologia, você tem que entender mecanismo de ação, você tem que saber quais são os efeitos colaterais associados aos diferentes esteroides, porque a gente tem classes farmacológicas diferentes que vão trazer efeitos colaterais distintos. Então, por exemplo, estou falando de uma testosterona, eu sei quais são os possíveis efeitos colaterais. Se eu estou falando de uma oxandrolona, eu sei dos possíveis efeitos colaterais. Então, eu tenho que entender que tipo de esteroide meu paciente está usando para saber o que isso pode gerar lá na frente e saber manejar em cima esse possível efeito, né? Esse efeito adverso. Então, isso é uma coisa que eu sempre falo até para os meus alunos, né? Que quem quer trabalhar com esse público tem que entender de farmacologia. Tem que entender mecanismo de ação, porque o esteroide ele vai atuar, ele vai agir, tem farmacocinética diferente, farmacodinâmica diferente. Então, assim, e você tem que entender de todos os esteroides que estão circulando para saber o que isso pode causar no seu paciente, né? Tem que estudar Tem que estudar. A farmacologia dos esteroides é complexa. E não é só, toma isso que vai melhorar. Porque ele envolve o organismo inteiro, todo, né? Ele regula os eixos de outros hormônios. Eu vejo, por exemplo, lá o fulano de tal prescreveu o estanozolol para o paciente, né? Puxa, só estanozolol é um fator complicador, porque vai trazer como consequência uma disfunção, porque vai inibir eixo, não tem testosterona, enfim, então vai trazer um problemão. E muitas vezes eles colocam, por exemplo, com esses derivados de hidrotestosterona, um inibidor de 5-alfa-redutase. Né? Uma finasterida, um salpamento. Esse tipo de estratégia não funciona com esses esteroides, porque já é um DHT. Então não vai passar por uma conversão de testosterona para dihidrotestosterona 5-alfa-redutase, não vai atuar nessa via. Então, assim, se ele não entende essa classe farmacológica, o que ele usa de conduta, às vezes é ineficaz. Não dá para usar a receita de bolo. Não dá para usar. Para cada esteroide, enfim, tem uma conduta. Tem que ter um raciocínio clínico. E, Rodrigo, o homem tá usando mais dermocosméticos? Você prescreve dentro da parte estética que você trabalha? Sim, eu acho que esse cuidado com a pele tem crescido bastante, né? O uso de fotoprotetores, o próprio protetor solar. Então, os homens estão mais cuidadosos com a pele, com certeza. Eu acho que a pele é uma vitrine, né? Então, eles se olham no espelho e falam, cara, eu preciso melhorar isso, dá para melhorar isso aqui. Então, eu acho que o uso de cosméticos, dermocosméticos, vem crescendo bastante. Inclusive, algumas empresas têm se especializado, né, em áreas masculinas. Eu acho que o público masculino ele gosta de mais praticidade. Eu acho que exato. Acho que um produto tipo, que já isso, porque ele não é o homem, ele não é aquele que fica na frente do espelho passando mil cremes, ele gosta disso, de praticidade, de um produto que resolva várias coisas, né? E que não seja melequento. É verdade. O homem também não gosta, tem o toque do produto, né? Que não fique melequento, né? Que é algo que já seque, que ele não fique com aquela sensação pegajosa, né? Então também tem esse perfil. Acho que as indústrias levam isso muito em consideração, né? Quais são as preferências, o que o homem gosta, o que ele não gosta, o cheiro, enfim, tudo isso é adaptado para o público masculino, né? Então acho que as farmácias de manipulação também já prestam atenção nisso, né? Com certeza. Então, até a embalagem, né? A embalagem, Então acho que está crescendo. Cuidado da barba, tem condicionador para barba. Veja quanto de barbearia, né? A gente tem hoje, né? O homem ele se preocupa muito com a barba, com a pele em si, já tem essa estética da pele já vem criando uma atenção maior nos homens, com certeza. A gente vai se preocupando mais, sim. E é engraçado porque quando eu fui levar meus meninos cortar cabelos, que, lógico, cresceram, né?
tem que ir numa barbearia, né? Foi muito engraçado, gente. Eu falei, mas vamos lá no salão. Não, mãe, é na barbearia, achei uma boa e é lá. Tá, daí chega lá, é engraçado, porque só tem homem, né? Sim. Então, eu, na verdade, me sentia, tipo, deslocada, entende? Fui levar os meninos e fiquei lá sentada no sofá, tipo, só observando, né? Tipo, foi muito interessante. E tem isso mesmo, Tenho, olha né? só, eu tenho um filho de 6 anos, o Murilo, eu tenho ali os meus dermocosméticos, eu ganho muito de farmácia, Sim. e ele usa muito dos meus produtos. Ele põe na mão, esfrega, passa no rosto, ele passa. Exemplo, né? Ele passa. E você vê os meus, na verdade, que já estão com 15, 13, eles ficam me olhando e ficam, pra que tudo isso, mãe? Meu Deus do céu, tipo, não precisa, né? Eu vou, não, tem que passar, tem que se cuidar e tal. Mas é difícil, assim, você vê a faixa etária dos meus, mesmo o de 15, é difícil, tipo assim, colocar na cabeça, assim, que é importante e tal. A gente vê, é aí que a gente vê a importância do exemplo, né? Eu acho que isso é uma forma de você construir, né? Sim. A pessoa socialmente, os exemplos que você vai dando em casa. Lógico. Então, assim, puxa, eu sou nutricionista, meu filho sabe que eu sou nutricionista, então ele vê a gente comendo comida, embora, lógico, né, vai ter momentos que ele vai querer ali o doce dele, isso a gente não pode tirar também da realidade da criança. Mas conforme você vai mostrando para a criança os seus hábitos, e quando eles são bons, você vira espelho, eles vão trazendo isso para a realidade deles. Em algum momento eles vão eles vão estar praticando aquilo, né? Vai. Isso é uma lição, né? Eles aprendem observando, né? E Rodrigo, nós já estamos quase no finalzinho da nossa conversa. Bate-papo. Eu tô, nossa, muitos insights. E agora vamos falar um pouquinho de você. Bora. Você era primeiro foi biólogo. Fui biólogo. Você foi professor, deu aula para biologia. Sim. E depois você mudou para nutrição. O que a nutrição trouxe para tua vida? Eu acho que a biologia trouxe muita coisa para a nutrição e a nutrição me agregou muita coisa para minha vida, né? Então, como você falou, eu comecei a minha vida acadêmica como biólogo, me formei em biologia em 2006, há muito tempo atrás. Vai fazer quase 20 anos que eu sou formado em biologia. Atuei um tempo na área, né? Como eu estava falando para vocês, fui passarinhólogo, estudei passarinhos. Que palavra é essa? Eu nem sabia. Passarinhólogo. Passarinhos, né? Então, avaliei até dieta de passarinho, eu estudei na época. Talvez foi o gatilho que me fez entrar na nutrição, né? Então, eu tive essa vivência, né? Eu me considerava biólogo do Discovery Channel. Então, eu ia para campo, acordava junto com as aves, ficava no meio do mato, observando. Então, eu tinha uma realidade totalmente diferente do que eu tenho hoje, né? Então, hoje eu fico em consultório. Na época, eu estava no meio do mato, floresta, enfim, observando os bichos. E, assim, a nutrição, ela veio por influências de outros colegas profissionais da área da saúde. Então, na época, eu tinha um amigo que estava se formando em medicina, o Dr. Tiago Colares, hoje ele atua, né, em Balneário Camboriú, um grande amigo meu, um excelente médico. E na época ele foi o cara que mais me instigou a fazer nutrição, né? Eu tinha ali, fazia atividade física, enfim, já tinha bons hábitos alimentares e ele sempre me questionava, puxa, o que dá para colocar aqui? O que você acha disso? Aí um dia ele falou, tu tem que fazer nutrição, cara, você tá na área errada e tal, acho que você tem que mudar de área. Larga os passarinhos e venha cuidar. Larga o campo e assim, eu levei 2 anos para digerir aquele estímulo, que 2 anos ele batia nessa tecla. Aí eu falei, beleza, então eu vou procurar uma faculdade, enfim, né? E no final das contas deu tudo certo. Me formei em nutrição e hoje eu sou nutricionista clínico, né? Atuo ali já como a gente conversou na área da nutrição clínica, saúde da mulher, saúde do homem. Então acho que foi uma construção, né? Acho que tudo ali valeu a pena para eu estar onde eu tô hoje. Claro. Fui para docência na biologia, dei aula, fui professor de ensino médio, fui professor de cursinho, fui professor de professores. Então acho que essa minha história na nutrição hoje, ela aconteceu na biologia. Na biologia. Exato. Então, tudo que eu faço hoje, a minha bagagem vem da biologia. Inclusive, eu coloco muito na minha aula, no meu discurso, coisas que são da biologia. Teorias da evolução. Quem me conhece sabe, eu coloco muito a biologia em evidência dentro das minhas aulas, né? Eu acho que a biologia me deu muita bagagem, né? Na parte da fisiologia, da bioquímica, do comportamento. Então, acho que ela me estruturou bem para ser um bom nutricionista, né? Foi uma ciência que me deu muita base.
E como eu falei, eu não largo a biologia, né? Eu estudo ainda, eu leio muito sobre, acho que a biologia, ela me dá muito subsídio para poder ser É a base de tudo. Exato, né? Até na fitoterapia, né? A gente teve ali uma cadeira de botânica muito grande, A né? gente usa botânica, Exato. a parte da fisiologia, Isso. a bioquímica. Então, assim, a biologia me trouxe muita bagagem, me dá ainda muita bagagem para eu estar dando as minhas aulas e atendendo os meus pacientes, né? A minha construção na nutrição veio na biologia. Eu agradeço muito, passarinhólogo. Sim, estudei dieta de passarinho, então acho que ali já teve um gatilho. Né? Meu já Deus. teve um gatilho na nutrição. Que legal, né? Se veja, isso também é uma motivação pra gente nunca parar. Que eu acho que assim, hoje tem muita pessoa, tô pensando em mudar de área. Eu falei, cara, se você não tá feliz onde você tava, muda, porque você não vai perder o que você já construiu. Sim, é um conhecimento ela vai te agregar. Com certeza. Né? Eu acho que isso é relevante quando você quer ser um profissional, um novo profissional, né? Você tem que levar essa bagagem junto com você, porque as suas experiências ali, naquele ponto na história, vão contribuir muito para a sua nova formação. Mais completo, com certeza. Então você já vai com outro... Eu me formei de forma diferente, com um olhar diferente do mercado de trabalho, como um profissional. Eu acho que isso, todas essas experiências que eu tive contou muito nesse processo, né? Com certeza. Então eu construí a minha história na nutrição na biologia. E Rodrigo, e quem quiser te seguir nas redes sociais, qual que é o teu Instagram? Eu tô lá no @Rodrigo_nutricionista_. Então tem tudo lá. Tudo que eu faço, tudo que eu estudo. O Instagram é uma verdadeira aula. É, uma biblioteca. É uma biblioteca. E eu pego muito do que eu coloco lá para colocar nas minhas aulas. Falei, cara, eu já coloquei isso no meu Instagram, vou lá buscar onde tá. Eu acabo usando ali como uma referência, exato. Se você olha ali, nossa, tem aulas... eu tenho uma figurinha que tá lá no Instagram que eu vou pôr na minha aula. Que legal. Sim. E eu vi no teu Instagram que você toca música ou você canta? Não, eu só toco violão, né? Você não canta. Nunca arrisquei a cantar porque eu acho que eu sou um péssimo cantor. Mas eu toco hobby teu? Porque eu tive banda, né? Eu terminei... Olá, você foi cantor. Não fui cantor. Eu era guitarrista de uma banda. E, puxa, isso quer ver, ó, na década... No início dos anos 2000. Eu era guitarrista de uma banda de hardcore, punk rock. Nossa. E, enfim, a gente tocava, viajava, gravamos CD. Então, tive uma história muito boa na música também, né? Música independente. Então, foram ali alguns anos como músico, né? E, puxa, depois que eu comecei a trabalhar aquela rotina, eu abandonei a música, né? Tu muda de área, você começa, enfim, ter que trabalhar e a música ficou um pouco de lado. E aí os meus instrumentos, eu vim de tudo, acabei abandonando mesmo, né? A prática da música. E, puxa, olha só que interessante, esse ano eu sonhei que estava tocando violão. Ai, que legal. Do nada, acordei de madrugada e comprei o violão de madrugada. Olha! Sim, depois de 15 anos sem tocar. E aí eu voltei a praticar tocar instrumento de corda, e violão. É bom porque é terapêutico, pra né? Mim é super, cara, porque eu esqueço de muita coisa quando eu tô tocando. Então ali todo dia, uma horinha, meia hora, eu pego o violão e fico relembrando o que eu tocava. Sim. Embora as músicas que eu tocava na minha banda, eu não lembro de nenhuma. Não lembro tocar. Então eu teria que pegar elas Que bacana. Mas eu gosto, acho que é um momento onde a gente distrai, né? A gente precisa disso, né? A gente vive num ambiente tão cheio de informação, de estresse, que você precisa ter um momento de relaxamento. E é legal que você... Eu vou subir meus morros. Eu gostava, eu fazia isso também. Eu era montanhista. Tinha grupo de montanha também, era guia. Que legal. Então, acho que por uns 5 anos eu levava um grupo de pessoas para subir montanha. Sim. Parei na pandemia. Nossa, agora recente. Parei na pandemia. Até a época ali de 2018, 2019, eu ia com frequência, quase todo final de semana. Nossa, que legal. Levava o pessoal para fazer o trekking e acabava... Isso era legal, eu gostava. Mas daí também tive o Murilo, daí as coisas mudaram bastante. Mas eu tenho vontade de voltar a subir montanha. Nossa, Rodrigo, você é muito essa região nossa é muito... Muito boa. Chegou aí no Pico Paraná já? Paraná, o Tocum, Camapuã, o Capivari. Então, a gente tem uma região bem privilegiada para isso, Sim, eu fui pro PP uma vez então, vocês têm que me levar, porque eu não conheço. Vamos fazer um trekking, Fer. Nossa Senhora. Então, a gente levava grupo de 15, 20 pessoas, né? Ia fazendo montanhismo. Sim. Era uma coisa muito boa. É terapêutico. É terapêutico. Até porque, eu sempre falo, né? Quando você tá num ambiente hostil, você acaba aflorando outros instintos, né? Olha. Então, assim, você tem outras percepções. O som muda, o cheiro muda. Então, o teu corpo se adapta pro perigo, né?
Então você fica mais esperto em muita coisa. Na cidade não, você está habituado com esse ambiente, né? Agora quando você muda o teu ambiente, né, o teu comportamento de sobrevivência é totalmente outro. Legal. O meu medo é me perder, sempre. É. Então assim, eu fico... Então, aí teu estado de alerta aumenta muito. Eu acho que isso que é legal de Uhum. você explorar esses ambientes inóspitos, né? Sim. Você desenvolver outras percepções. E é isso que eu sempre tentava explorar quando eu levava essa galera para subir montanha. Claro. Ó, preste atenção no seu comportamento, preste atenção no cheiro, nos sons, Uhum. porque a tua percepção muda muito, né? Então você cria um instinto Acho que de eu vou sobrevivência. ter que Vamos. ter um tempo para fazer. É uma experiência fantástica. Eu acho que merece. quem faz acaba sempre aderindo a essa prática. É Vou um caminho sem marcar. volta, eu falo. Eu a era só da montanha- rua, fui pro morro, um A caminho sem montanha volta. é muito bacana. Tá em Ô, contato Rodrigo, com a natureza. Acho que a gente já vai finalizando e eu acho que eu ia pedir para você deixar uma mensagem para o nosso público, o que você poderia deixar de recado, assim, Olha, eu não sou uma muito viradinha, bom. uma viradinha de chave, assim, para É. a pessoa. Eu acho que assim, eu acho que a gente tem que dar mais atenção para nós mesmos, né? A gente está abandonando, a gente está deixando a gente um pouco de lado para viver o mundo, né? E isso está criando muito problema. A gente está olhando muito para o umbigo dos outros e não para o nosso. Eu acho que a gente tem que se atentar mais a nós mesmos, cuidar mais de nós. de saúde mental. Exato. Acho que a gente está criando mais expectativas em cima dos outros do que nós mesmos. Acho que a gente tem que focar na gente. Colocar o pé no chão. O pé no chão. Focar na gente, né? Exatamente. Porque E um degrau de cada vez. Exato. As coisas só dependem de nós, né? Se for depender dos outros, cara, você tá ferrado. Né? Ninguém vai fazer nada por você. Então, tem que focar mais na gente e deixar o outro um pouco mais cuidando dele mesmo. Com certeza. Né? Que bacana, Rodrigo. Gostei muito. Eu também adorei nosso bate-papo. Foi fantástico. Eu queria deixar, né, Laura, vou deixar já um convite para um retorno. Uma próxima conversa. Foi muito agradável. Nós poderíamos falar da mulher. Podemos. Hoje nós falamos do homem e a gente foca como na saúde você trabalha também nessa parte da estética feminina. A gente já deixa isso agendado. Tem muito assunto aí que a gente poderia estar falando. Não, assunto não falta, né? Não, a gente começa e não tem fim. Não tem fim. Ai, que bom. Então, eu agradeço a tua participação. Foi muito rico. Foi muito rico, Rodrigo. Legal. Obrigada. Vai gostar muito. A gente ficou muito, assim, lisonjeado de você, né, a gente... ter participado? Sim, o prazer foi meu. Que bom, ficamos felizes mesmo. E para você que ficou até o final nesse episódio, não esqueça de seguir as nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal no YouTube e até o próximo episódio do podcast Talk to You.